E aí, galerinha do sexto ano, como é que vocês estão? Bom, vamos para mais uma aula de matemática e hoje a gente vai ver sobre revisão, tá? A revisão da prova de vocês. Bom, a nossa prova, ela vai cair assuntos do capítulo 2 e do 3 do caderno 3, tá bom? Que a gente vai abordar um pouco sobre fração, tá? Então, vamos lá. Sempre lembrem que numa fração existe o numerador e o denominador, certo? Vamos supor que aqui seja uma casa de 2 andares, ou seja, o primeiro andar, quem vai ficar são os denominadores, e o segundo andar da casa, quem vai ficar são os numeradores, tá bom? Então, vamos começar lembrando isso. E sempre lembrem que o meu denominador é o total que a minha parte foi dividida. Por exemplo, se eu tenho uma pizza aqui, ó, vamos fingir que isso aqui é uma pizza. E vamos supor que a tia comprou essa pizza, mas só aguentou comer um pedaço, tá? Ou seja, a quantidade que eu como, que eu consumo, enfim, fica na parte do numerador. E o denominador fica o meu total. A minha pizza no total foi dividida em quantas partes? Foi dividida em 1, 2, 3 e 4, ou seja, em 4 pedaços. E quantos pedaços a tia comeu? Comi só uma, ou seja, fica 1/4. Tá bom? Outro exemplo. Vamos supor que eu tenho uma barra de chocolate. Eita, barra linda. Certo? Deixa eu dividir aqui. Aí, vamos supor que eu comi 2/5 dessa barra. Tá? 2/5 dessa barra. Quantos quadradinhos eu comi dessa barra? 2/5 é o quê? Aqui a minha barra foi dividida em 5 barrinhas, né? 5 barrinhas. Se eu comi 2 barrinhas dessa, ó, uma barrinha, 2 barrinhas. Eu comi no total de quanto? De 4 quadradinhos de chocolate, ó. Tá vendo? Porque foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu comi apenas 4 quadradinhos desses, ó. Que foi 1, 2. Ou seja, 2/5 dessa barra é igual a 4 quadradinhos. Ok? Vamos fazer agora outro exemplo. Galerinha, por favor, estudem sobre leitura de frações. Vejam quais são os termos que a gente utiliza para poder chamar fração, certo? No livro de vocês tem uma página específica para leitura de fração, tá bom? Tentem rever a aula só sobre leitura de fração, que vai auxiliar muito vocês nessa prova, tá? Outra coisa, frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Por exemplo, se eu tiver 2/6 e quero encontrar uma fração equivalente. Lembrando que fração equivalente, tanto eu posso multiplicar, quanto eu posso simplificar, tá? Agora, vamos supor que eu fale assim, encontre uma fração equivalente de 2, que o numerador seja igual a 8, perdão. O numerador seja igual a 8, tá? Então, qual número a gente multiplica por 2 é igual a 8? É 2 vezes 4, ou seja, 8. Se eu fizer isso com o numerador, tem que fazer com o denominador também, ó, multiplicar por 4, tá? Lembrando que esses dois são best friend. Um só vai se o outro for. Não posso ir e deixar o outro para trás, tá? Então, por isso que eu só posso ir se levar os dois, tá bom? Então, se eu multipliquei o numerador, eu preciso multiplicar o denominador também. Então, 6 vezes 4 é igual a quanto? 6 vezes 4 é igual a 24. Ou seja, a minha fração equivalente a 2/6, que o numerador seja 8, vai ser 8 sobre 24. Ok? Porque eu multipliquei por 4 para poder obter a fração equivalente. Outro exemplo. Vamos supor que eu tenha 5/6 e queira descobrir a minha fração equivalente, que o meu denominador seja igual a 15, meu numerador seja igual a 15. Qual é a fração equivalente dessa daqui, que quando eu fizer eu vou obter certo? Então, qual vai ser a fração que eu vou encontrar aqui? Tenho que multiplicar isso daqui por
algum número em cima que dê igual a 15, ou seja, 5 vezes 3, que é igual a 15. Se eu fizer isso com o numerador, também tenho que fazer com o denominador, ou seja, 6 vezes 13 é igual a 18. Então, acabei de encontrar uma fração equivalente a 5 sextos, no qual meu numerador seja igual a 15, tá bom? Pronto, galerinha, vamos para outro exemplo. Vamos supor que a tia foi na pizzaria e comeu uma pizza que veio com 6 fatias, tá? E eu quero descobrir quanto custa cada fatia dessa. E o valor da pizza total é R$30. Para a gente conseguir descobrir de cada pedaço de pizza, a gente vai ter que fazer o quê? Pegar o 30 e dividir por 6, tá? Porque são 6 pedaços. Se fossem 8, pegava o 30 e dividia por 8. Se fosse 10, pegava o 30 e dividia por 10. E assim seria com a mesma quantidade de pedaços de pizza, tá? Então, 30 dividido por 6 vai dar igual a quanto? Vai dar igual a... Vai dar igual a 5, ok? 30 dividido por 6 é igual a 5, tá? Vamos supor, então eu sei que cada pedaço de pizza custa R$5. Se eu fosse pagar por 1, por 2, teria que pegar esse valor. Por exemplo, vamos supor que eu queira descobrir o valor de 2 fatias de pizzas. 2 fatias. Como é que eu faria? Eu já descobri que cada fatia custa quanto? Custa 5 conto, né? Aqui, ó. Custa R$5. Então, eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar esse 5, ó, por 2, porque eu tô querendo saber o valor de 2 pedaços de pizza, que vai dar igual a 10. Vamos supor que a tia queira saber quanto custa 3 fatias de pizza. Então, eu teria que pegar esse valor e multiplicar por 3, tá? Vamos supor que a tia queira descobrir, que aqui daria 15, gente. Ó, 3 vezes 5 igual a 15. Então, eu sei que 3 fatias custaria R$15. Se eu quisesse saber o valor de 4 fatias, seria quanto? 5 vezes 4. Ou seja, aqui vai ser igual a R$20. Ou seja, se eu tivesse 5 pedaços de pizza, ou 4 pedaços de pizza, 4 fatias, e quisesse descobrir esse valor, eu saberia que cada uma custaria R$5, ou seja, eu pego o valor e multiplico pela a quantidade que eu estou querendo saber. Se eu quero saber se tem 4, então eu multiplico 5 vezes 4. Lembrando de novo. Tia, como foi que a senhora descobriu que vale R$5 cada pedaço? Eu peguei o meu valor da minha pizza todo e dividi pela quantidade de pedaços que eu tenho. Tá bom? Aí assim a gente consegue descobrir o valor de cada pizza. E dependendo da quantidade de fatias que a gente vai comendo, a gente vai multiplicando esse valor pela quantidade. Tá certo? Vamos lá lembrar outros conceitos básicos, tá? Que a gente viu também. O que seria soma e subtração com fração. Quando a gente tem denominadores iguais, lembrem que quando a gente tem denominadores iguais, a gente vai ter, ó, por exemplo, se eu tenho 2 sétimos mais 3 sétimos. Quando acontece do caso da gente ter denominadores iguais, o primeiro andar igual, a gente faz o quê? A gente repete. Repete o denominador e soma os numeradores, ou subtrai, tá? Quanto é 2 mais 3 é igual a 5. Outro exemplo. Vamos supor que eu tenha 2 oitavos mais 1 oitavo. Como é que eu faço isso? Eu repito o denominador porque são iguais, ó. Ó, o carinha sorrindo. E faço a operação com meus numeradores. 2 mais 1 é igual a quanto? Igual a 3. Por exemplo, vamos supor que agora a tia tenha 5 sextos menos 2 sextos. E agora, tia? Denominadores iguais. Primeira coisa que a gente olha, denominadores iguais. Então, a gente repete esse denominador. Ou seja, eu vou colocar 6 aqui também. E efetuo a operação com o meu numerador, que é o meu segundo andar. 5 menos 2 é igual a quanto? Contei no dedo. Isso, 3. Se garantiram, tá?
E quando cai o caso de ter denominadores diferentes e a gente quer colocar eles no mesmo, com o mesmo denominador, a gente vai precisar utilizar o MMC, tá? Por exemplo, vamos supor que eu tenha 1/2, 1/3 e 1/4. E peça para que vocês coloquem isso daqui no mesmo denominador. Coloque eles no mesmo denominador. Para a gente comparar qual é a fração maior, tá certo? A gente vai precisar fazer o quê? Fazer o MMC. De quem? Do 2, do 3 e do 4. Qual o menor número primo que eu consigo dividir um desses três números? Seria por quem? Seria por 2. 2 dividido para 2 igual a 1. O 3 eu consigo dividir por 2? Não. Vou repetir. 4 dividido para 2 é igual a 2. Vamos de novo. Tem algum número que divide por 2 ainda? Tem, o 2. Então, vamos lá. 1 dividido para 2. Não precisa porque já chegou no 1, tá, gente? Aqui, como não envolve números decimais, apenas números naturais, ou seja, números inteiros positivos, a gente não poderia dividir 1 para 2, tá? Quando chega no 1, a gente só vai repetindo. 3 não tem como dividir para 2. 2 dividido para 2 igual a 1. Agora, qual é o único número primo que a gente consegue dividir o 3? Seria por ele mesmo. Então, vai ser 1, 1 e 1. E agora, para a gente descobrir o MMC, já que a gente efetuou a decomposição dos números primos, a gente vai multiplicar os divisores que a gente encontrou, que no caso é 2, 2 e 3. Ou seja, 2 vezes 2 igual a 4. E 4 vezes 3 igual a 12. Tá? Tentem fazer novamente, gente, sozinhos, para poder auxiliar vocês, tá bom? Então, aqui eu vou colocar 3 frações, ó. 3 barrinhas, tá? Porque são 3 frações. Aí, vamos usar aquela regrinha. 12 dividido para 2 é igual a quanto? Igual a 6. 6 multiplicado por 1 igual a 6. De novo. 12 dividido para 3 igual a 4. E 4 vezes o numerador, que é 1, igual a 4. Se eu tiver 12 vezes 4, 12 dividido para 4 é igual a quanto? Igual a 3. E 3 vezes 1, igual a 3. Ou seja, se eu fosse fazer uma comparação aqui de fração, a gente tinha que olhar para o maior denominador. Vamos supor que a tia tenha R$6, seu coleguinha tem 4 e você tem 3. Quem vai ter mais dinheiro? A tia que vai estar estribada, né? Então, aqui é a maior fração, tá? Dessas 3, ok? A gente acabou de efetuar uma comparação de fração. Acabou de colocar eles nos mesmos denominadores, tá bom? Então, fiquem atentos a isso, a MMC. Pratique bem o MMC, tá bom?